Mas quando o Lula, quando a Dilma precisaram de hospital, foram para os melhores hospitais do Brasil. Desgraçados! Isto é que tem que ser dito! Eu quero meu dinheiro aqui, na educação de brasileiros, e não para portos em Cuba, porque o porto de Itajaí está chupando o dedo. Este verbo é muito triste de ser conjugado. Eu sou trouxa, tu és trouxa, ele é trouxa. Nós somos trouxas, vós sois trouxas, eles não são trouxas. Mas é preciso rebobinar a fita, recuarmos um pouco, para sabermos que historicamente nos últimos 14 anos, bandeiras vermelhas trouxeram para o país Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Todos os estádios que foram, de um modo ou de outro, administrados pelos governos, todos foram superfaturados. Com um único e desgraçado superfaturamento destes, como o do estádio de Brasília, por exemplo, nós poderíamos resolver todos os problemas dos hospitais públicos do Brasil. Porque todo aquele populismo pútrido, indecente, vigarista, todo aquele populismo visava conquistar exatamente o povo mais sofrido. O povo que não tem escolas públicas adequadas, hospitais depredados, sem ambulâncias, sem combustível, sem médicos de plantão, sem medicamentos, sem equipamento, sem nada. O povo pobre é que paga esta conta. E quando eu disse que este governo espúrio, o da época, estava gerando a infelicidade no povo, quando eu disse que qualquer miserável podia ter carro, porque estes miseráveis estavam sendo enganados pelo crediário e não pela renda mais qualificada, podiam comprar automóveis em 83 pagamentos. E pensavam os ignorantes que aquele governo maldito estava fazendo alguma coisa pelo povo. Aí está o resultado. Os hospitais públicos todos depredados. Mas quando o Lula, quando a Dilma precisaram de hospital, foram para os melhores hospitais do Brasil. Desgraçados! O povo está morrendo sem assistência. Desgraçados! Mas a justiça há de preponderar. Cedo ou tarde, vocês vão pagar a conta do empobrecimento, do sofrimento do povo pobre do Brasil. Conta a história que a senhora Dilma lutou contra a ditadura no Brasil, como se em algum momento houvesse ditadura no Brasil. Ditadura teríamos se os comunistas da época tivessem espaço e tempo para incendiar o Brasil. Mas vamos lá, ela lutou contra a ditadura. Mas aí vai a Cuba abraçar um ditador? Por que o ditador cubano, o nauseabundo Fidel Castro, é bom? E por que os nossos aqui não o eram? Muito bem. Diz o jornal, contra fatos não há argumentos. Diz o jornal que para a construção do porto de Mariela em Cuba, para a construção do porto, 682 milhões de dólares foram financiados pelo Brasil, o Serão, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Eu quero saber como é que esse dinheiro vai voltar para o Brasil e se vai voltar e quando e como. Isto de um lado. De outro lado, diz a Folha de São Paulo. Equipe econômica cogita corte na educação. Para um pouquinho. Vai cortar dinheiro da educação? Estamos dando dinheiro para portos cubanos? Folha de São Paulo. Brasil é o 8º país com mais adultos analfabetos, aponta a Unesco. Então nós temos um sério problema para nos encaminharmos para dias melhores na nossa história. Mas como vamos conseguir este patamar de melhor qualidade se 70% dos jovens brasileiros vão muito mal em matemática, por exemplo? Será que é esta a proporção na Coreia do Sul, deste tamanhinho? Diante dos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do Brasil, uma terra que dispõe de todos os recursos de que o planeta precisa para continuar a girar pelos milênios, mas vivemos como pobres, não investimos em educação, cogita-se cortar na educação, mas dólares pesados do meu bolso de trabalhador brasileiro, que tenho 30 de abril para prestar contas para o leão, para o fisco, para o imposto de renda. Então o meu dinheiro de trabalhador brasileiro, o seu, no sentido maior da expressão, vai para o Fidel Castro, para o nauseabundo, para o historicamente autor de disparos contra os muros de Cuba, contra os que se rebelavam contra a sua ditadura nauseabunda, funesta. Mas os vilões são os americanos. Não fossem os xerifes americanos, não haveria mais vida na América Latina.
Isto é que tem que ser dito. Eu quero meu dinheiro aqui, na educação de brasileiros, e não para portos em Cuba, porque o porto de Itajaí está chupando o dedo. Este verbo é muito triste de ser conjugado. Eu sou trouxa, tu és trouxa, ele é trouxa. Nós somos trouxas, vós sois trouxas, eles não são trouxas. Os camaradas das concessionárias de energia elétrica estão com a corda no pescoço agora. Porque de 2002 a 2010, todas as nossas contas de energia elétrica vieram com tarifa indevida. Vieram com um preço acima do que foi consumido por nós todos. O Tribunal de Contas da União está reunido hoje para encaminhar a devolução desse dinheiro. Então é o seguinte, quando você recebe a conta de água, de luz ou de telefone, você pode garantir que o que vai ser pago é exatamente o que você gastou? Claro que não, evidentemente que não. Como é que eu posso saber se gastei X de luz, ou X mais Y, ou menos Y? Eu tenho que pagar o que está ali. Isto vale para o telefone e para a água. Muito bem. De 2002 a 2010, houve uma majoração indevida. Os caras reconheceram. Houve. Então tá. Então qual é a decisão? O TCU está lavrando a sentença. Tem que devolver. Vão devolver como? Em abatimentos na conta de luz. A partir de quando? Como é que eu vou ter certeza do que eu paguei a mais e do que eu vou ter de retorno do que me foi tirado indevidamente ao longo de 8 anos? Este é o grande problema. O equívoco nunca é para favorecer o consumidor. Nunca para favorecer o povo. Nunca. Sempre é um tipo de ato indevido, que depois vai ser pensado para ser, quem sabe, corrigido. Tipo mensalão, que foi o maior escândalo da história republicana, o maior de todos. Mas o titular da pasta não sabia de nada. O populista não sabia de nada. A coisa acontecia na Casa Civil, o populista não sabia de nada. Não sabia de nada e quer voltar. O povo simplesmente concorda, recebe a conta de luz, vai lá e paga, a conta de água, a conta de telefone, vai lá e paga. E agora, como é que eu vou saber? E estão dizendo o seguinte, os caras das concessionárias de energia elétrica, isto vai dar problema, nós vamos ter problema com esse dinheiro a ser devolvido. Ué, mas e quando receberam a mais? Não superfaturaram? Não sobrou dinheiro em caixa para investimentos? Agora nos devolvam, com juros e correções. Mas como é que você que está me vendo agora vai saber que está devolvendo, que está recebendo uma devolução? Como? É isso, é um dogma de fé. Dogma de fé foi uma invenção estúpida do ser humano. Isto é, creia, baixe a cabeça, não discuta, porque se você discutir, a sua razão vai anular o dogma de fé. É a mesma coisa que as nossas contas de água, luz e telefone. Temos que pagar num dogma de fé, acreditar que ali está a verdade. Como é que eu posso acreditar que ali está a verdade, se no Palácio do Planalto não habita a verdade? E não habita há muito tempo, hein? Os jovens brasileiros, de um modo geral, crianças e adolescentes, estão protegidos por todos os direitos e por poucos deveres. A criança pode tudo, não tem nenhum dever, tem que ter. 3 aninhos, vai arrumar a cama. Vai apagar a luz, fecha a porta, leva o lixo lá fora. Não, nada disso. Protegidos, dengosos, princesas, Apolos da mamãe e do papai. Dá nisso que anda por aí. Manchete da Folha de São Paulo de ontem. Cidades avançam no índice de desenvolvimento humano, mas educação é ponto fraco. Mas é claro, governos populistas, tipo Lula, por exemplo, não tem nenhum interesse em investir pesado na educação, na instrução. Por quê? Porque um povo instruído é um povo que sabe ler, que lê e que sabe pensar e que, consequentemente, não vota de modo leviano, pelo menos por princípio. E aí, sobre esta história de que andamos para trás na educação, que na verdade não é educação, é instrução, porque educação é a discussão de valores morais dentro de casa com o pai e com a mãe, diz o jornal Folha de São Paulo, os especialistas em educação sabem que escola boa segura aluno, escola ruim não é verdade. Desafio a estes especialistas em educação a que me provem por quê. Alunos cegos e tetraplégicos são campeões brasileiros de matemática no concurso anual realizado pelo Ministério da Educação. Gente que é levada pelo pai em carrinho de mão, lá das grotas do interior de Pernambuco, e que ganha medalha de ouro em matemática. Enquanto filhos de gente boa, fim de ano,
vem dizer para a família, a professora não gosta de mim, fiquei em recuperação, vagabundo, safado, ordinário e sem vergonha. Tu não estudas, não existe professora, não existe professor que não goste de bom aluno. E não é verdade que a boa escola faça bons alunos. Alunos bons, alunos de qualidade, alunos com vergonha na cara, alunos que estudam, transformam uma escola depredada, pública, no meio da mata amazônica, transforma numa universidade de Harvard. Agora, o vagabundo, o malcriado pela família de classe médiazinha, metida a sebo e a consumista, esta, não educando dentro de casa, manda para o colégio crianças mal educadas que voltam com maus resultados porque não estudam, culpando a escola. É preciso que façamos uma revisão histórica deste conceito. Meninos e meninas bem educados e responsáveis estudam, se formam, entram no mercado e qualificados, obtêm o resultado esperado e desejado por todos. É isso. O resto é desculpa e vagabundagem. Estamos conversados. Viu, guri? Tu que está me ouvindo aí que não estuda, e tu dengosa que não estuda e fica arrumando desculpinhas para as notas baixas. Vergonha na cara!